Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero trazer aqui a Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, que vai tratar Conhecendo a Armadura de Deus. É o título que nós temos sobre a aula do próximo domingo. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 20, sendo que o versículo 13 de Efésios capítulo 6 está no nosso texto áureo desse domingo. Vamos ler então. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando fala sobre tomai toda a armadura de Deus, e é toda, não é parte da armadura de Deus, o soldado tem que estar pronto para a peleja, pronto para a guerra, com toda a armadura de Deus. Pois, se não estiver com toda a armadura, não vai para a guerra. Seu general, o seu capitão, o seu tenente, o seu sargento, não vai deixar que ele vá para a guerra, que ele vá para a batalha, se não estiver com toda a armadura de Deus. Portanto, tem que ter toda a armadura de Deus para que possa ir para a guerra. Porque se ir para a guerra sem toda a armadura de Deus, certamente vai ser um soldado ferido ou morto em batalha. Então, toda a armadura de Deus. Tomar é tomar posse, é possuir, adquirir, conquistar. Conquistar e pois toda a armadura de Deus. É o que nos diz. Tomai, conquistar, possuir, que eu tenha toda a armadura de Deus. E quando vai dizer para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, estar firme, o estar firme é estar pronto para a próxima batalha. É opor-se, é não recuar, é ir adiante. Estar firme é estar pronto para a próxima peleja. Não esmorecer, continuar na batalha. Porque a luta, essa batalha espiritual, ela é constante, é direta. Continuando a leitura, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler até aqui, até o versículo 18 da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Vamos ver então, irmãos, quais são as armaduras de Deus, indispensáveis para que o soldado vá à luta, para que o soldado vá à peleja, para que vá à guerra. Se não tiver toda a armadura de Deus, só parte dela, não adianta ir para a guerra, porque vai ser ferido se não for morto. Há muitos soldados feridos e muitos que já morreram em batalha porque não estavam com toda a armadura de Deus. Primeira delas, vai falar, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir é rodear. Cingir é circuncidar. Cingir é cobrir-se. É envolver-se. É estar acobertado, ter como cobertura. Isto é cingir. Envolver-se, cobrir-se. Cercar, circuncidar, rodear. Então está dizendo que é para usar a verdade como cobertura. Usar a verdade como envolver-se da verdade. Está falando sobre se cercar, circuncidar, sobre rodear da verdade. A verdade significa conformidade com o real. Verdade é aquilo que é autêntico, genuíno, verdadeiro, original. Isto é verdade, verdadeiro. Verdadeiro porque não é falso, não é mentiroso. O cinto da verdade é uma armadura de Deus importantíssima. Porquanto a verdade, irmãos, porque Paulo traz armas espirituais, portanto, invisíveis. São armas espirituais, portanto, invisíveis. Mas, no entanto, a verdade, que é um atributo comunicável de Deus,
Incomunicável é aquilo que Deus não comunica. Onipresente, onipotente, onisciente, eterno. Isso é só Deus. Imutável. São atributos de Deus. Incomunicáveis. Ele não comunica, ele não reparte. Ninguém mais tem. E comunicáveis é aquilo que ele comunica, ele reparte. É encontrado nele e é encontrado nos seres humanos. Não é que pode ser encontrado nos seres humanos. Nos seres humanos pode ser encontrado, mas no cristão não pode ser encontrado. Tem que ser encontrado. É preciso ser encontrado nos crentes, nos cristãos, nos que professam a Cristo. Tem que ser encontrado essa armadura. E, no entanto, a armadura ela é espiritual, ela é invisível, mas tem que ser notada. Ela tem que ser vista. Ela tem que ser praticada e as pessoas têm que ver que nós praticamos a justiça. É como o vento. O vento é invisível, mas nós o sentimos. Nós o notamos. Nós compreendemos. Está ventando, o vento está forte, o vento está fraco. Está ventando muito, está ventando pouco. Nós contemplamos e desfrutamos da presença do vento, ainda que nós não ouvimos. Assim é Deus. Nós contemplamos e desfrutamos da presença de Deus. Nós notamos, nós sentimos a presença de Deus, mas Ele é Espírito, Ele é invisível. Assim é as armaduras de Deus, não só a verdade, as armaduras de Deus em nossas vidas têm que ser vista, tem que ser notada, tem que ser praticada em nossas vidas. A diferença da verdade e da mentira é que a mentira não pode ser mostrada, não pode ser revelada, não pode ser demonstrada. As pessoas não podem descobrir a mentira, mas a verdade ela tem que ser notada, demonstrada, vista, contemplada, descoberta em nossas vidas. A diferença bem interessante entre a verdade e a mentira é que a verdade liberta, a mentira aprisiona. Então tenhamos esta armadura, este atributo comunicável da parte de Deus, que é a verdade. Não é o cinto que nós vimos aqui, o cinto do soldado romano lá para a peleja, mas é a verdade. É um cinto que nós usamos, que o cristão usa, o cinto da verdade, rodeado, circuncidado, coberto da verdade, praticando a verdade. E segundo, a armadura de Deus, couraça da justiça. São de defesa, armadura de defesa. A couraça, irmãos, ela protege o coração. Ela pega ombros, peito, abdômen e em certos exércitos ela vai até a coxa. Mas, pelo menos aqui, parte de quadril, abdômen e peito, porque ela é para proteger o coração. Porque o coração é um órgão vital. Vital e tem que ser protegido. Se feriu o coração, acabou, o soldado matou. Encerrou ali a peleja para aquele soldado. Por isso precisa couraça da justiça. Por isso precisa toda a armadura de Deus. Como vai sem couraça? E uma flecha é lançado ao vento e pode nos atingir, não tem a couraça, não vai proteger. Tem que ter essa couraça, essa armadura. Justiça, que também é um atributo comunicável da parte de Deus. Deus é verdadeiro, nós temos que ser verdadeiro. Deus é verdade, nós temos que ser verdade. Primeira, armadura. A segunda, justiça. Deus é justo e requer que nós sejamos justos. Ele é santo, requer que nós sejamos santos. Quando fala de justiça, está falando de pureza, de retidão, de certo e errado, porque para Deus não tem meio termo. Não tem meio certo, meio puro, meio justo. É certo, errado é errado, justo é justo, puro é puro, impuro é impuro. Ou é puro ou é impuro. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo, é meio certo, não tem. Então, que nós possamos entender também que a justiça,
ela é imparcial, ela não tem parcialidade. Ela, independente de com quem está tratando, se é com meu filho ou se é o filho do presbítero ou do diácono, é imparcial. Certo é certo, errado é errado. Justiça é justiça. É a minha esposa, ou é a esposa do membro, ou a esposa do pastor, a esposa do presbítero, não importa. Justiça é justiça. Certo é certo, errado é errado. E tem que ser praticada, e tem que ser vista, e tem que ser notada em nossas vidas, de que nós sejamos homens e mulheres justos. Terceira armadura de Deus para um bom soldado de Cristo. Sandália, que vai falar sobre o calçado da preparação do evangelho da paz. Me faz lembrar de evangelismo. Evangelismo, não como um todo, mas sim, é parte dessa armadura de Deus. Porque não é só o evangelismo, mas a paz também. Essa armadura está falando de evangelho e de paz. Por quê? É o calçado da preparação do evangelho da paz. Nós temos que ter paz, porque o evangelho é da paz. Não é o evangelho da desunião, não é o evangelho da discórdia, não é o evangelho da discussão, não. É o evangelho da paz. E é um calçado para quê? Para que tenhamos pegadas firmes, para que tenhamos pisadas e pegadas de verdade, valendo mesmo, para onde estamos caminhando, que nós não, perdão, irmãos, que nós não estamos recuando, mas que nós estamos com pegadas firmes. Vai tratar a paz sobre quietude, descanso, tranquilidade. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que proclamam a paz. Então, a paz também é, assim como o evangelismo, também é uma armadura da parte de Deus. O escudo da fé. Outra armadura de Deus, o escudo da fé. Então, o escudo da fé, ele é uma armadura, ele é retangular, de 1,32 por 66. É o tamanho do escudo. E o escudo, o soldado, ele protege o soldado de forma particular, ele se protege ele, mas ao mesmo tempo, em batalha, os soldados se juntam em batalha e um do lado do outro, eles juntam os escudos e fazem uma parede, uma muralha, a qual flechas não passam, nada do inimigo passe. Fica imbatível este exército com esses todos juntos esses escudos. Isso está me falando para que nós venhamos somar com a fé uns dos outros. A igreja vai rompendo em fé. Todos os irmãos somando a sua fé. Alguém está enfermo, todos estão, por fé, orando por aquela pessoa e Deus dá o escape. Em qualquer situação, nós nos unimos em fé. União na fé, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo sentimento. E aí nós vamos rompendo em fé. A verdade é essa, nós somarmos a nossa fé uns com os outros. Mas, por que o escudo da fé? E por que a importância do escudo da fé, irmãos? Porque nos diz o versículo que é para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados é dardos flamejantes, ardendo em fogo. São dardos ardentes, inflamados, ardendo em fogo. E o escudo da fé, ele é para quê? Para que nós vá à luta, nós vá à batalha, nós vá contra o inimigo para ganhar as almas? Não, isso é o evangelismo. Esse é o calçado da preparação do evangelho da paz, é para evangelizar. Os demais, parte de toda a armadura de Deus é para nós, não é para os outros. É para eu me proteger, não para ir para a batalha contra os outros. Contra os outros, contra o inimigo em favor dos outros. É para comigo mesmo. O único que é para ir, que serve em favor dos outros, é a sandália da preparação do evangelho da paz. A couraça da justiça é para mim, o cinto da verdade é para mim, é proteção minha.
assim como o escudo da fé, para proteção minha e não dos outros. E quando vai tratar da proteção para mim, que não é para os outros, e para apagar todos os dardos inflamados do maligno, eu vejo Tiago capítulo 3, versículo 6, dizendo que a língua é inflamada pelo inferno. Então a mentira, a calúnia, a fofoca, a murmuração, a perseguição, tudo isso, irmãos, é inflamado pelo inferno. A mentira é inflamada pelo inferno. A fofoca, a calúnia, a perseguição, a murmuração é inflamado pelo inferno. E tem muitos irmãos que pararam, soldados que foram feridos ou até mortos devido a uma calúnia, uma fofoca, uma murmuração, uma mentira, uma perseguição, inflamado pelo inferno. Por que não resistiu? Porque não tinha um escudo, porque não tinha essa preciosa ferramenta, essa preciosa armadura. Foi ferido em batalha, morreu em batalha. Precisamos ter o escudo da fé para nossa proteção. O escudo da fé é para nós nos proteger a nós mesmos, não é aos outros, não é para buscar aos outros, é a nós mesmos. Mas fé é acreditar, confiar. Ter o escudo da fé é eu acreditar, é eu confiar em Deus. Então, o diabo pode lançar mentira, calúnia, perseguição, fofoca, murmuração, nada disso vai nos atingir. Capacete da salvação. O capacete é para quê? Para guardar a cabeça, a mente. É o que protege a nossa mente. E a nossa mente vai tratar do nosso intelecto, daquilo que nós aprendemos e tem que estar guardado nesse capacete da salvação, está guardado de maneira de que o inimigo não vá atingir aquilo que nós aprendemos, ou aquilo que não devemos aprender, que não devemos receber de seitas, de falsos mestres, falsos ensinadores, falsos ensinos. Também há o capacete da salvação que protege e não deixe que adentre essas setas, esses ensinamentos errôneos, essas heresias não entrem na nossa cabeça, na nossa mente. E não entre dúvidas e medos, está a nossa mente protegida pelo capacete da salvação. E a espada do Espírito. A espada do Espírito não é minha, é do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é o meu ensinamento. E aqui também não está falando dessa armadura para pregar para os outros. Eu escondi, diz o salmista 119, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é para pregar para os outros. Não é para saber para os outros. Não é para estudar para os outros. Não é para o meu intelecto. É para não pecar contra o Senhor. E como uma armadura, não está falando da Bíblia, está falando da palavra de Deus. A espada do Espírito, ela é do Espírito, não é minha. A espada não é minha. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. E não é a Bíblia que está se referindo. Não é um livro de capa preta, a qual tem muitos que conhecem de capa a capa. Mas é a palavra de Deus. É a única arma de ataque. Porque todas as demais são armas de defesa. São armaduras de defesa. Armas de defesa. De ataque é a espada do Espírito. É a espada. Ela é de defesa. Mas ela é de ataque, mas também de defesa. Jesus defendeu-se do inimigo com a palavra. A palavra de Deus foi a sua proteção. Nós vimos em aulas anteriores, está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou o Pentateuco. O inimigo vem, transforma essas pedras em pães. Está escrito, Jesus responde. Nem só de pão viverá o homem. Aí o inimigo prossegue tentando ao Senhor.
E vai dizer, também está escrito, levou no pináculo do templo e diz, atira-te daqui abaixo. Porque também está escrito, o Senhor dará ordem a seus anjos a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. E o Senhor Jesus vai dizer, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou o inimigo a um alto monte e mostrou toda a glória e disse, se tu prostrado me adorares, o Senhor respondeu, está escrito, só o Senhor adorarás e só a ele prestarás culto. 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Aqui está a diferença entre a Bíblia e a palavra de Deus. Entre está escrito e está em ação. Porque a Bíblia não vai fazer diferença. O que faz diferença é a palavra de Deus. Porque Jesus usou, está escrito, e o diabo continuou. Está escrito de novo. Ó, manda que essas pedras transformem em pão. Não, nem só de pão viverá o homem. O diabo continuou. Continuou a sua ofensiva. E Jesus se defendendo com a palavra. No pináculo do templo, não. Só não temer ao Senhor teu Deus. Não provocar, para não tentar ao Senhor teu Deus. Então, mais uma vez, usou a palavra. E o inimigo desistiu? Não. A terceira vez, só o Senhor adorarás. Resolveu, o inimigo foi embora. Sabe quando o inimigo foi embora? Quando Jesus diz, vai-te, Satanás. Então, é a palavra de Deus, não é a Bíblia. Não é o conteúdo da palavra de Deus, não é a palavra escrita, não é o intelecto, mas é a Bíblia em ação. Não é a teoria, mas é a prática. É eu ter a palavra de Deus em mim. É isso que vai fazer a diferença. Não faz diferença a Bíblia. Faz diferença. Eu usar a Bíblia, eu posso botar a Bíblia em cima da cabeça de um endemoniado, alguém possesso, e orar, clamar, recitar os salmos todos, Isaías, recitar toda a Bíblia. O demônio não vai sair. O demônio vai sair com a autoridade da palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus na minha vida, em essência, de verdade, em justiça, em prática, vai fazer diferença, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e o negócio vai funcionar e vai dar certo. Se não, vai ser que nem aqueles moços que tomaram uma surra do inimigo. Por quê? Nós viemos aqui e te expulsamos, em nome de Jesus, que Paulo prega. O que é que diz o demônio na boca daquele moço? Conheço muito bem a Jesus. Conhecemos também a Paulo, que prega Jesus, nós conhecemos. Mas vós quem sois? E deram uma surra naqueles moços. Um só deu uma surra naqueles moços. Por quê? Não tinha autoridade para empunhar o nome de Jesus. Não tinha a palavra de Deus na sua vida. Não vai resolver. Tem que ter autoridade para quanto à palavra de Deus. Lembrando que das 5 armaduras que nós passamos até agora, 3 estão presas no soldado. O cinto da verdade está preso em mim. Eu estou cingido dele. A couraça da justiça, eu vestia. Ela está vestida em mim. Couraça da justiça. O calçado da preparação do evangelho da paz. É amarrado no soldado, está firme no soldado. Ele não perde a sua armadura que está presa nele, amarrada, fixada nele. A couraça, o cinto e o capacete. E a sandália. E o capacete da salvação. 4 armas, então, poderosas, presas em nós. Capacete, sandália, cinto e couraça. É preso no soldado. Está preso em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, essas coisas vêm para nós, é nossa, é só nós tomar. E nós pegar e prender em nós, e trancar em nós. E vamos para a batalha com o escudo e a espada, toda a armadura, e não vamos ser vencidos. Se tiver o escudo e a espada, que esses não são presos em nós. Esses é nós que seguramos.
Eu tenho que segurar o escudo e eu tenho que segurar a espada, não está presa em mim. Durante a batalha, se eu perder o escudo, que é a fé, ou a espada, que é a palavra de Deus, pode me tirar o meu capacete, pode tirar a couraça, pode tirar o escudo, o cinto, e eu posso ser morto na batalha. Esses dois é eu que firmo, é eu que seguro eles. Tanto o escudo, que é a fé, como a palavra de Deus. A fé é eu que guardo. Paulo vai falar isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é Deus, não é Jesus que guardou a fé. É Paulo que tem que guardar a fé. E não é Deus que guarda a palavra em nós. É nós, o salmista vai dizer, eu escondi, eu escondo, eu guardo a tua palavra no meu coração. Deus nos dá a palavra. Deus nos dá. Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador. Ele é o começo e é o fim. Ele que começou, originou a essência, a raiz, a origem da fé. Ele também é a conclusão, o consumador, o que completou a fé. Mas durante esse período, nesse meio tempo, o guardar a fé é nós que temos que guardar. Eu tenho que guardar a fé, eu tenho que segurar essa arma na minha mão durante todinha essa peleja, assim como a palavra de Deus tem que ser firmada em nós. E a outra armadura que há é a oração, irmãos. Oração e súplica. Por quê? Não vem nenhuma, eu não vou conquistar, eu não vou tomar, eu não vou buscar, eu não vou me revestir da armadura de Deus, senão por meio de oração. A oração, de igual forma, ela é invisível. E esta tem que ser notada lá no céu. Esta nós queremos mostrar. A oração eu quero mostrar. Olha como o João Luiz ora. Olha na oração direto, consagração domingo de manhã, orando na igreja tal hora, tal hora. Ah, nós queremos mostrar essa armadura, mas esta não é para ser mostrada. Essa é para Deus. E essa é para que o inimigo reconheça e saiba que somos homens e mulheres de oração e estamos prontos para essa batalha. Então é interessante que esta arma, sim, esta eu quero mostrar. As demais armas eu não faço questão, as demais partes da armadura de Deus eu não faço questão de ser notada em mim, mas a oração sim. Eu vou lá orar para o pastor ver eu orando, para minha esposa ver, ó, meu marido é homem de Deus, para que os filhos vejam, o meu pai é homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Ou o filho vai para que possa o pai ver e dizer, ó, meu filho é um jovenzinho de Deus, um jovenzinho de oração. Isso nós queremos mostrar, mas essa não é para mostrar. Nem o jejum e nem a oração é para mostrar para os outros. Isso é para Deus, isso é essência, aroma suave diante de Deus e não diante dos homens. Porque nós gostamos de orar na presença dos homens e até as nossas orações parece que são endereçadas aos homens. Não me parece que são endereçadas para Deus. Orações bem bonitas, ensaiadas. Uma oração tem que ser uma oratória bem bonita. Porque as pessoas estão ouvindo, mas é para Deus. A oração é para Deus, não é para os homens. Mas como eu gosto de me relacionar com o homem, e falar com o homem, tem uma oração bonita para com os homens, será que chegou diante da presença de Deus? E não é só a oração, é orando e vigiando. Até porque é na oração que eu busco a armadura de Deus, que eu tomo a armadura de Deus, que eu conquisto a armadura de Deus, e de que eu guardo a armadura de Deus, e que eu luto com as armaduras de Deus, é através da oração. E vigilância. Orando e vigiando. Tem gente que ora, mas não vigia. E perde a guerra. E tem quantos são os que vigia. Cuida tudo, olha tudo, vigia tudo, mas não ora. Que Deus possa nos abençoar, meus queridos e amados irmãos. Quero só trazer 3 versículos aqui para nós encerrarmos esta nossa aula desse domingo próximo. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Glórias a Deus. 2 Coríntios
capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E ainda, 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o que Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 3, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.